Não tem como falar sobre iluminação com fibras óticas sem antes contextualizar a iluminação como um todo no papel que ela tem na arquitetura e na decoração. Oscar Niemeyer tem uma frase que é muito emblemática para nós que trabalhamos com iluminação, onde ele diz: uma boa iluminação pode valorizar uma arquitetura medíocre, enquanto que uma iluminação ruim pode destruir o melhor dos projetos. Oscar Niemeyer já tinha essa sensibilidade de saber o quanto a iluminação é papel preponderante na hora da gente valorizar a arquitetura, os espaços e os ambientes. Mas eu sempre gosto de ir um pouco além dessa frase do Niemeyer e lembrar que nós não estamos apenas iluminando espaços, arquiteturas e ambientes, nós estamos iluminando essencialmente pessoas. E ao iluminar pessoas, nós criamos reações comportamentais. A luz hoje move as pessoas para nos fazer, por exemplo, escolher o lado da calçada que nós vamos andar, quem sabe escolher uma segunda garrafa de vinho num restaurante, ou deixar de tomar essa segunda garrafa de vinho, comprar um produto o qual a gente não precisa, ou quem sabe deixar de comprar um que a gente foi buscar, ter um melhor ambiente de trabalho, ter uma melhor noite de sono em função da luz que convivemos durante todo o dia. Acredite, todos esses fenômenos, todas essas reações comportamentais já foram inclusive estudadas por muitos pesquisadores da área de iluminação. Quando a gente quer valorizar os nossos projetos de arquitetura, a gente não pode deixar de lado o papel preponderante que a iluminação exerce. No universo da iluminação, existe uma tecnologia específica que consegue criar diferenciais dentro do próprio mundo da luz, que é a tecnologia da fibra ótica. Isso porque a fibra ótica ela consegue explorar todo um processo criativo do especificador. Eu costumo dizer que uma das coisas que mais me fascina na iluminação com fibras óticas e que me fez perdurar tantos anos nesse mercado é justamente o fato de a gente não ter uma rotina, de profissionais de arquitetura, de iluminação, de design de interiores criarem novos usos para a fibra ótica constantemente, e com isso a gente vê cada vez mais aplicações inusitadas, inéditas, surpreendentes. E isso é um grande fascínio da fibra ótica. Outro ponto que me faz ser realmente apaixonado por essa tecnologia é imaginar como um fio tão fininho, tão simples, pode proporcionar uma luz tão intensa, uma luz tão forte, quando nos é interessante, evidentemente, e tão lúdica, quando também é a proposta do nosso trabalho. Então a fibra ótica nos permite trabalhar com uma iluminação decorativa, com uma iluminação lúdica e, eventualmente, com uma iluminação funcional, com uma iluminação altamente técnica, com diversos benefícios. Aliás, eu acho que é importante também contextualizar um pouco desses diferenciais, tanto estéticos como tecnológicos, da iluminação com fibra ótica. Então, primeiro, começando com os diferenciais tecnológicos, uma questão que eu acho muito importante é a eficiência energética. Nós, ao trabalharmos com fibra ótica, temos uma fonte de iluminação que gera luz para a fibra ótica, que nada mais é do que uma condutora de luz. Então, a fibra ótica vai capturar a luz desta fonte de iluminação e conduzir até a outra extremidade com a menor perda possível nesse processo. Isso é fascinante, porque significa dizer que nós podemos ter um único LED na fonte de iluminação, que já é uma tecnologia que tem uma alta eficiência energética, e através desse LED a gente pode iluminar centenas, às vezes milhares de pontos de fibras óticas e distribuir a luz desse LED por diversos pontos de fibra ótica. Isso significa dizer que a fibra ótica é ainda mais eficiente energeticamente do que o próprio LED, otimizando o melhor dos dois mundos, das duas tecnologias. Um outro aspecto que eu acho muito importante dos benefícios tecnológicos é que a fibra ótica não conduz energia elétrica para o ponto final. Isso significa dizer que a fibra ótica ela é o sistema mais seguro de iluminação do mundo, em especial para aplicações aquáticas, onde você pode mergulhar o fio de fibra ótica, o cabo de fibra ótica na água, sem absolutamente nenhum risco de choques elétricos. Isso também faz com que a gente elimine a manutenção no ponto final. Toda e qualquer manutenção de um sistema de iluminação com fibras óticas fica concentrada, centralizada em uma única fonte de iluminação. Então, voltando ao exemplo anterior, vamos imaginar que nós tivéssemos 50 balizadores de piso, por exemplo,
iluminados com uma única fonte, ou seja, 50 cabos de fibras óticas conectados a uma única fonte, a um único LED. Na hora da nossa manutenção, nós vamos trocar um LED apenas para iluminar de novo 50 balizadores de piso. Isso é fantástico. Outro aspecto técnico que é muito legal da fibra ótica é que a gente consegue proporcionar uma luz de qualidade, com alta reprodução de cores, com uma gama completa de variações de temperatura de cor e ainda incorporar todos os benefícios que a gente tem na luz avançada hoje de dimerização, de controles e tudo que é proporcionado inclusive para o mundo dos LEDs. Né? Então isso tudo, ao inserirmos fontes de iluminação de LED na fibra ótica, nós conseguimos trazer toda a tecnologia embarcada do LED, de controles, né, de dimerização, também para a tecnologia de fibra ótica. E isso também é algo muito interessante. Agora vamos falar um pouquinho sobre os benefícios estéticos, né? O fato da fibra ótica ser um fio tão fininho, tão delicado, permite com que o sistema, a parte aparente do sistema, ou seja, as nossas luminárias, né, principalmente na utilização funcional da fibra ótica, seja extremamente minimalista. Então veja, os terminais, aquelas pecinhas que vão na ponta da fibra ótica, que é o que vai aparecer, por exemplo, numa vitrine, no caso dessa peça, é muito pequenininho. Então, esteticamente, é como se a gente não visse a origem da luz e víssemos apenas o efeito que ela vai proporcionar. Outra magia da fibra ótica que faz a gente ser encantado por ela, né? Além de tudo isso, a gente tem que considerar toda a possibilidade de efeitos, a delicadeza, a flexibilidade da luz que é proporcionada pela fibra ótica. E eu não posso deixar de dizer quais são os aspectos que mais me atraem nessa tecnologia, que é a possibilidade de customização. Tudo, praticamente tudo que é feito com fibra ótica permite essa customização, adaptação para as necessidades do nosso projeto. E ora, se a gente tem essa possibilidade de customização, nós também temos um benefício decorrente que é a criatividade. Então, isso é o maior fascínio, é o que faz a gente chamar a fibra ótica de a iluminação além da imaginação. Em 30 anos trabalhando com esse material, até hoje eu sou surpreendido com a criatividade dos profissionais que fazem novos usos para aplicações já existentes ou mesmo criam novas soluções com a fibra ótica, fantásticas, inusitadas, surpreendentes, que valorizam demais os projetos de interiores, exteriores, arquitetura de uma maneira geral. Uma vez contextualizado toda essa funcionalidade da fibra ótica e seus benefícios, é importante a gente dizer, ok, mas de fato, aonde eu consigo usar essa tecnologia nos meus projetos? Em que segmentos da arquitetura? Então, praticamente aonde a nossa imaginação permitir. Internamente, aqui no meu trabalho, eu costumo dividir essas aplicações de fibras óticas em 3 partes. A primeira parte são aqueles produtos que eu chamo de acabados, aquelas instalações que são mais convencionais, porque tratam-se de peças que são construídas para a finalidade, vamos chamar, plug and light, né? Onde você conecta numa energia de rede e já tem o sistema funcionando. Então aqui cabe compreender, por exemplo, os kits estrelados, que são talvez os produtos mais conhecidos, as aplicações e instalações mais conhecidas da fibra ótica, mas que mesmo, né, nessa aplicação que já é tão popular, né, da fibra ótica, a gente também pode ter a criatividade e usar de maneira diferente. Então, em ambientes diferentes, em situações diferentes e até embaixo d'água. Até mesmo nos usos externos e paisagísticos, a gente pode ter soluções acabadas, como kits como Light Flowers, que são flores iluminadas de fibras óticas, e também os kits Bamboo Lights, entre outros, né, como soluções surpreendentes e inusitadas. Outro exemplo de soluções acabadas ou soluções prontas para uso, a gente pode citar com destaque luminárias, né? Então a fibra ótica permite inclusive a criatividade de designers que fazem peças assinadas e trazem resultados absolutamente surpreendentes e encantadores para luminárias plug and light, como eu mencionei, né? Ligou na tomada, a gente tem um efeito espetacular. Bom, uma outra categoria interessante de aplicações para fibra ótica é o que eu chamo de produtos customizados. São situações em que você tem o uso da fibra ótica de uma maneira mais convencional, porém a gente analisa projeto a projeto para conseguir o melhor resultado, a melhor distribuição da luz
e por isso ter um resultado impactante também. Eu cito aqui com exemplo, acho que uma das aplicações mais perfeitas da iluminação com fibra ótica, que é o uso subaquático. Piscinas, espelhos d'água, chafarizes, cascatas e por aí afora. Eu gosto de destacar essa aplicação, é uma das preferidas inclusive dos maiores lighting designers brasileiros, né, os principais, os mais renomados, adotam essa tecnologia como a sua elegida, a sua preferida, pelo fato da fibra ótica não conduzir energia elétrica para a água, por termos peças realmente minimalistas, pequenas, né, como solução de acabamento. Então, por exemplo, numa piscina a gente não tem mais a necessidade daquela caixa de passagem no deck, em frente a cada luminária. E principalmente por a gente eliminar completamente a manutenção dentro da água, né? Então essa manutenção passa a ser feita de uma maneira muito simplificada e resumida na casa de máquinas, né? E isso realmente causa um grande ganho em termos de uso. O usuário final ele realmente tem um sistema cuja relação custo-benefício é excepcional. É um sistema muito durável acima de tudo, né? Também cito aqui com destaque alguns usos para joalherias, para museus, enfim, soluções onde a gente vai analisar projeto a projeto e vai dimensionar essa fibra ótica, seja as fontes de iluminação, seja o modelo de terminal, seja o diâmetro do cabo, de acordo com cada necessidade de iluminância que aqueles espaços vão requerer. Por fim, eu não posso deixar de destacar a parte mais encantadora da fibra ótica. É o setor que eu chamo de projetos especiais. É onde todo o processo criativo, todo o processo de customização é explorado ao seu limite máximo. E é claro, onde a gente tem maiores desafios e, por consequência, resultados dos mais surpreendentes possíveis. Eu queria citar aqui 2 exemplos de projetos que nós realizamos que tiveram absolutamente esse impacto absurdo, fantástico. Um deles é a orla do Rio Guaíba, em Porto Alegre, onde, ao usar o efeito estrelado, que já é um produto convencional, é uma das aplicações mais tradicionais da fibra ótica, mas aplicando ele de uma forma diferente, fundido no concreto do calçadão, que tem quase 400 metros de extensão, a gente teve um resultado muito impactante. E isso até então era inédito no país, né? Então nós causamos assim reações comportamentais de surpresa, desde as crianças até os mais adultos, já que esse efeito ele é imperceptível à luz do dia, mas a hora que cai a noite a gente tem um acionamento automático disso. E esse efeito surpresa é realmente bárbaro e acontece diariamente lá. Então é muito emocionante para nós que trabalhamos com iluminação, saber que nós participamos um pouquinho de causar esse elemento surpresa todos os dias ao entardecer na Orla do Guaíba. Esse projeto da Orla do Guaíba é um exemplo típico do que eu dizia das reações comportamentais que a gente consegue atingir nas pessoas, como por exemplo escolher o lado da calçada que a gente vai andar. A gente tem muitas imagens, por exemplo, desse projeto, onde o calçadão, que está do lado de uma ciclovia, né? As pessoas preferem andar de bicicleta no calçadão, bicicleta, skate, do que na própria ciclovia, porque imagina a sensação de você pedalar no espaço sideral. É basicamente isso que a gente encontra ali na Orla do Guaíba, uma possibilidade de nos projetarmos, né, a esse nível de lúdico. Um outro projeto que eu gosto de citar com destaque foi um grande desafio, que é a luminária do lobby do Hotel Four Seasons. Foi uma luminária onde a gente tinha diversas contradições a resolver. Então é uma luminária grande, ela tem 6 metros por 4,5. E apesar de ser uma luminária grande, a nossa proposta era ter um design leve, um design suave, né, como se a luminária estivesse flutuando no ar. E ainda nós tínhamos que ter nenhum brilho pela lateral, apenas bolinhas de vidro acesas sutilmente, né? Uma luz muito suave, muito tênue, mas esse brilho deveria ser bem intenso à medida que a gente se posiciona embaixo da luminária. E algo surpreendente que aconteceu ali, ao caminhar embaixo desse volume oval de 6 por 4,5, a gente, ao olhar para cima, a gente percebe que esse brilho parece nos perseguir. E é um efeito óptico muito surpreendente. Muita gente passou aí no Hotel Four Seasons para frequentar o bar
e acabou então fazendo muitas fotos, muitas selfies junto à luminária, porque é realmente um espaço muito diferenciado, um espaço exclusivo, eu diria, e que representa muito bem a magia do desenvolvimento dessa categoria que eu chamei Projetos Especiais. Eu espero ter conseguido aqui nesse vídeo ter transmitido um pouco para vocês do quanto a fibra ótica causa essa paixão, essa possibilidade de incentivar os nossos processos criativos. E é claro, eu sou suspeito para falar, eu e toda a nossa equipe somos apaixonados pelo que fazemos e eu espero sinceramente ter atingido esse êxito de transferir um pouquinho para vocês dessa paixão que a fibra ótica é capaz de proporcionar em cada especificador, em cada arquiteto, em cada design de interiores, em cada usuário final. Essa é a magia da iluminação com fibra ótica. Um abraço a todos e saudações iluminadas.